Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Edgar de Oliveira e é um prazer tremendo para mim ter você aqui no canal. E será ainda mais prazeroso ter você como mais um inscrito aqui no canal. Aqui, além de uma rede de oração e intercessão maravilhosa, você estuda também a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica, além de ter acesso também a um conteúdo exclusivo que fará toda a diferença em sua vida com Deus. Tudo de forma totalmente gratuita. Então aproveite para se inscrever no canal agora mesmo, ative todas as notificações do sininho para que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo, tá bom? Isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã. Hoje nós iremos estudar o Salmo 52 e depois nós vamos orar. Você já pode deixando o seu pedido de oração e intercessão aqui nos comentários, tá bom? O Salmo 52 é um masquil de Davi, um ensino retirado de um ato de maldade de Doeg, um edomita, criado do rei Saul, chefe dos seus pastores, que sem hesitação matou um total de 85 sacerdotes e destruiu Nob, a cidade dos sacerdotes, matando todos os seus habitantes, tanto jovens como idosos, bem como gado. Você encontra essa história em 1 Samuel, capítulo 22, versículo de 6 a 20. Davi foi o principal alvo do ódio brutal de Doeg. E mesmo diante de um acontecimento tão terrível como este, Davi nos presenteia com ensinamentos preciosos através de um cântico. Este salmo, além de ser um ensino a todos nós, é um cântico que denuncia Doeg. Pode ser que Davi também tivesse Saul em vista. Você já vai saber por quê. Vamos analisar esse salmo seguindo as pausas sacras assinaladas pelo termo Selá que Davi usou. Este salmo começa assim: Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. E aqui entra a primeira pausa, Selá. Doeg tinha a mínima razão para gloriar-se por ter conseguido a matança de um grupo de sacerdotes indefesos. Era um homem de veras poderoso para matar homens que nunca tocaram numa espada. Ele devia ter sentido vergonha dessa covardia. Não havia lugar para exultação. Títulos honoríficos não passam de ironia quando o detentor é mau e cruel. Se Davi está se referindo a Saul com estas palavras, ele quis dizer em tom de lástima, como alguém por natureza dotado para ações mais nobres, desceu a nível tão baixo a ponto de achar razão para gloriar-se em uma matança tão insensível e danosa. Davi nos diz que a bondade de Deus permanece continuamente. Que belo contraste, não é verdade? A fúria do tirano não consegue secar o fluxo perene da misericórdia divina. Se os sacerdotes foram mortos, o seu mestre vive. Se Doeg, por ora, triunfa, o Senhor continuará vivendo e corrigirá as injustiças que ele fez. Esse fato deveria modificar as exultações orgulhosas dos maus, não é mesmo? Pois, afinal de contas, enquanto o Senhor viver, a iniquidade não terá motivo para exaltar-se. Doeg falou com segundas intenções. A informação dada era para ajudar Saul, aparentemente, mas, na verdade, o coração do edomita odiava os sacerdotes do Deus de Jacó. É marca de profunda depravação quando o mal falado tem a intenção astuciosa de promover um mal ainda maior, como uma navalha afiada traçando enganos. Nesta ilustração, Davi diz que a língua falsa é eficaz para causar danos, como uma navalha que, sem que a pessoa sinta, está lhe rapando a cabeça. Os barbeiros orientais executavam o trabalho com extrema suavidade e habilidade. Ou talvez aqui ele esteja dizendo que, como a garganta do homem pode ser cortada muito rapidamente com uma navalha afiada, sob a alegação de barbeá-lo, da mesma forma Doeg matou o grupo de sacerdotes sutil e baixamente, porém com eficácia.
Afiado pela malícia e guiado pela habilidade, ele fez esse trabalho cruel com maldita perfeição. Aqui, Davi faz a primeira pausa, como eu já falei, desse salmo, o primeiro Selá. Devemos fazer esta pausa para olhar o orgulhoso e violento mentiroso. Doeg se foi, mas há outro cão vociferando contra o povo do Senhor. O chefe dos pastores de Saul foi enterrado, mas o diabo ainda tem os condutores de rebanho que, de bom grado, guiariam os santos como ovelhas para a matança. O salmo continua: amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Selá. Uma outra pausa aqui. Doeg amava todas as palavras devoradoras. Ele tinha um grande desejo por palavras mais. Há palavras que, como jiboias, engolem homens inteiros, ou como leões, despedaçam os homens. Essas são as palavras que as pessoas mais gostam mais. A oratória dessas pessoas é constantemente furiosa e sangrenta. Aquilo que mais prontamente provoca as mais baixas paixões, eles com certeza empregam. Pensam que tais intrigas e explorações que contribuem para o desatino dos maus são eloquência de elevada ordem. Muito cuidado, meus irmãos, pois os homens podem logar dizer muitíssimas coisas violentas, cobrindo tudo com o pretexto da justiça. Podem afirmar que têm zelo pelo direito, quando na realidade estão determinados a destruir a verdade e a santidade, astuciosamente empreendendo tudo sob esta pretensão transparente. No entanto, o perseguidor que de bom grado destrói a igreja será destruído por Deus, que lhe derrubará a casa, lhe arrancará as raízes e lhe dará um fim. Deus extinguirá as brasas do perseguidor e o varrerá como se varrem as cinzas do forno. O perseguidor será erradicado, arrancado pela raiz, extirpado pela raiz e ramos. Ele buscou a morte dos outros, então a morte cairá sobre ele. Os que não deixam viver não têm o direito de viver. Deus virará as mesas dos maldosos e lhes repartirá uma porção segundo a própria medida deles. Mais uma pausa aqui, como já falei, é feita para que possamos ver a justiça divina mostrando-se mais do que adequada ao pecado humano. Considere isso. Nenhum pecado ficará impune. Nenhum. Se os seus pecados não forem perdoados em Cristo, você será condenado. Se você não for justificado, se você não for tornado justo por meio da justiça de Cristo, por meio de sua morte vicária, todos os seus pecados estarão diante de ti no dia da prestação de contas. Que dia terrível será este! Mas se você já entregou a sua vida a Cristo e pediu perdão e se comprometeu a segui-lo por toda a sua vida, o dia do juízo será o dia em que a tua vitória será decretada diante de todos os homens. Será um dia glorioso, você pode ter certeza. O salmo continua: e os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste. Esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Os justos presenciarão o fim dos opressores descrentes. O temor santo acalmará a mente dos homens bons. Eles adorarão com reverência o Deus da providência. As maquinações de tão longo alcance serão baldadas. Os planos tão minuciosos, tão prudentes, serão frustrados. Não devemos imaginar aqui, os justos rindo pela desgraça alheia, mas devemos ter em mente o momento solene em que a justiça divina trará alegria aos corações dos filhos de Deus por presenciarem a ruína dos poderosos que agiram com arrogância durante o pouco tempo que tinham e pisaram no pescoço dos escolhidos de Deus. O homem que não pôs em Deus a sua fortaleza gloriou-se em sua própria força. Como você acha que ele se sairá no tempo da necessidade? Devemos ver e aprender com a ruína de homens assim, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Guarde isso no seu coração. Os bens materiais que juntou
e os danos que causou foram a sua ostentação e glória. Riqueza e maldade são companheiras terríveis. Quando se combinam, formam um monstro. Quando o diabo é o responsável pelas bolsas de dinheiro, é realmente maligno. Beelzebu e Mamon, juntos, aquecem a fornalha 7 vezes mais para o Filho de Deus, mas no fim estarão trabalhando para a própria destruição. Interessante que Davi, mesmo que estivesse sendo caçado e perseguido, se considerava uma oliveira verde na casa de Deus. Oliveira florescente e frutífera, que do caroço extrai óleo e durante a seca continua viva e crescendo. Davi sabia que ele era membro da família divina e não podia ser expulso dela. O seu lugar era ao lado do seu Deus, onde havia segurança e felicidade. Apesar de todas as maquinações dos inimigos, Davi permaneceu crendo em todo o tempo e nos presenteou com este salmo maravilhoso. Ele estava frutificando e continuaria frutificando quando todos os seus inimigos orgulhosos estivessem murchando como galhos podados de árvores. Davi manifestou sua confiança na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Davi sabia que a misericórdia de Deus era e é eterna e perpétua, e nisso ele confiava. Que pedra maravilhosa sobre a qual devemos nos edificar, não é mesmo, amados irmãos? Que fortaleza na qual devemos nos abrigar. Que fortaleza! Deus seja eternamente louvado no meio do seu povo. Devemos nos juntar ao rei Davi e dizer a Deus: para sempre te louvarei. Como é a tua misericórdia, assim será a minha gratidão. Enquanto os outros se gloriam nas riquezas, eu me glorio em meu Deus. Quando eles pararem de gloriarem-se por terem sido silenciados para sempre pela sepultura, a minha canção continuará proclamando a benignidade do Senhor. Aleluia! O Senhor é o Deus que defende os justos e castiga os ímpios. Jamais se esqueçam, meus irmãos em Cristo, que os atos memoráveis da providência de Deus, tanto para os santos quanto para os pecadores, merecem e têm de ter a nossa gratidão. Davi vê as orações como já respondidas e as promessas de Deus como já cumpridas. Por isso eleva imediatamente o salmo sagrado e diz com certeza gloriosa: e esperarei no teu nome. Deus sempre será a esperança de seu povo. Futuramente, ele não procurará esperança em outro lugar. Aquele cujo nome foi tão gloriosamente revelado em verdade e justiça foi corretamente escolhido como a nossa esperança para os anos por vir. Porque Deus é bom diante de teus santos. Diante ou entre os santos, Davi queria esperar, sentindo que era bom para ele e para os outros olharem somente para o Senhor e também esperarem pela manifestação do caráter divino no devido tempo. Os homens não devem nos perturbar. Nossa força tem de permanecer aquietada. Os poderosos podem se gloriar, mas nós esperaremos no Senhor. Se essa agitação traz para eles honra imediata, a nossa paciência terá sua vez aos poucos e trará para nós a honra que é excelente. Honra que o tempo jamais poderá apagar. Aleluia! Que esse salmo tão lindo seja grande motivo de alegria para o nosso coração e encha a nossa alma de uma esperança santa, pois o nosso futuro será sempre melhor que o nosso presente. Sim, na vida do cristão, o melhor ainda está por vir. Amém? Agora eu quero orar por você. Se você ainda não deixou aqui o seu pedido de oração nos comentários, faça isso agora, tá bom? Ore comigo. Senhor nosso Deus, muitos são os poderosos que se gloriam na malícia de seus próprios corações e suas línguas intentam o mal. Estes homens amam mais o mal do que o bem e a mentira mais do que o falar a retidão. Nós, contudo, somos o teu povo, ó Senhor, e sabemos que a tua bondade permanece continuamente sobre nós e que sobre eles sobrevirá a destruição para sempre. O Senhor os arrebatará e os arrancará de suas habitações e os desarraigará da terra dos viventes. Senhor nosso Deus, ó Deus, o caminho desses homens poderosos estão diante de nossos olhos.
Ajuda-nos a ser teus instrumentos nessa sociedade tão perdida. Muitos têm caminhado com o único propósito de obterem uma vida feliz com base no acúmulo de riquezas, como se esse fosse o propósito estabelecido para as suas vidas. Estes estão caminhando para a própria destruição. Tenha misericórdia de nós, para que possamos considerar o verdadeiro caminho traçado por Cristo para as nossas vidas. Quem não vive para servir, não serve para viver. Esta é uma máxima popular em que há grande conhecimento. Desejamos servir a Ti, servindo ao nosso próximo também. Que possamos ser a luz deste mundo, o sal desta terra, para que os perdidos encontrem a salvação em Cristo. Todo aquele que não puser em Ti a sua fortaleza e confiar na abundância das suas riquezas, e se fortalecer na sua maldade, será arruinado e perecerá para sempre. Nós somos, de fato, como a oliveira verde na Tua casa. Ó Deus, confiamos na Tua misericórdia para sempre e eternamente Te louvaremos e esperaremos no Teu nome, porque o Senhor é bom. Ó Senhor Deus, faça essa grande obra em nossas vidas. Desejamos amar como Cristo amou e entregar a nossa vida por amor ao próximo, para que muitos sejam salvos da destruição. Por favor, Deus, ajuda-nos a sermos diferentes deste mundo consumista, onde os valores têm sido trocados, têm sido banalizados por princípios mundanos que visam o bem do homem em si mesmo. Ó Senhor, sem o menor compromisso com a verdadeira fonte da vida, que é o Senhor. Temos visto uma sociedade perdida, pessoas vivendo suas próprias vidas longe de Ti, como cegos que caminham para o abismo sem se darem conta. Muitos cegos, guias de outros cegos. Quanto engano, quanta frieza espiritual, quanta dureza emocional, quanta pobreza moral, quanto desamor e desunião. Que a Tua igreja seja a luz nas trevas deste mundo. Clamamos a Ti para que haja uma ação sobrenatural nas vidas de muitos que precisam com urgência de uma resposta dos céus. Somente o Senhor pode abrir e fechar portas que conduzirão no verdadeiro caminho. Que as famílias que estão passando necessidades financeiras possam encontrar um caminho, uma solução através do agir do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, ilumina os corações, dê força, ânimo novo, traga uma resposta para os problemas de difícil solução, alargue os caminhos para que o Teu povo possa passar de pés enxutos e possa entoar o cântico da vitória diante de Ti. Que os desempregados continuem lutando e sejam contemplados com a bênção do emprego desejado. Que as famílias que têm lutado com problemas relacionais sejam surpreendidas com o derramar do Teu Espírito que traga paz e união. Que os relacionamentos entre pais e filhos, entre maridos e esposas, entre irmãos e irmãs, enfim, que cada relacionamento quebrado ou ferido por uma enormidade de diferentes situações de ordem espiritual, emocional, financeira e outras, sejam reatados em nome de Jesus. Que as cadeias e prisões que têm trazido muita dor e conflito familiar sejam quebradas e que os cativos sejam libertos de todas as opressões diabólicas. Seja com o Teu povo, ó Deus. Levanta os desanimados, traga cura aos enfermos. Faça isso através de nossas orações, através de nossas atitudes. Usa-nos com poder e autoridade em nome de Jesus. Que a Tua igreja seja fortalecida através dos sinais do Teu Espírito Santo. Senhor, nessa hora também agradecemos a Ti pelo Teu agir em nossa nação. Temos orado há muito tempo para que o Senhor faça de nós uma nação onde o Teu nome é temido, reverenciado e adorado. Que o Teu povo tenha consciência que o Senhor é aquele que põe e tira as autoridades. Não há autoridade que não venha de Ti. O Senhor é aquele que tem o controle do coração dos poderosos. O Senhor é o Deus assentado sobre o trono do universo e que sobre todas as coisas tem um controle absoluto. Nos ensine a compreender que devemos clamar a Ti para que os poderosos sejam guiados por Ti, para que os justos sejam fortalecidos e venham a desempenhar um papel benéfico para a sociedade e para que os corruptos paguem pelos seus crimes. Não aceitamos nenhuma espécie de corrupção em nosso país que não seja descoberta e que não venha a ser julgada retamente pelas Tuas próprias mãos. Que o nosso amado Brasil seja motivo de muito orgulho para cada brasileiro e que a Tua igreja esteja unida em oração por esta nação, pois é o Senhor que põe e que tira os poderosos. É o Senhor que capacita e que fortalece os Teus escolhidos. É o Senhor aquele que derrama a ira na porção certa e pune os incrédulos e corruptos. Portanto, é a Ti que clamamos. Ó Senhor, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a justiça do Teu povo e é aquele
que por amor do teu povo continuará regendo esta nação com as tuas próprias mãos. Oramos a ti, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que você continue orando ao longo da semana, meus irmãos, pelos pedidos deixados aqui nos comentários. Faça isso, pois outros orarão por vocês também. E assim, Deus irá se manifestar de forma miraculosa em nosso meio. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, deixe o seu like e o seu pedido de oração e procure evangelizar enviando esse vídeo para os seus contatos. Que Deus continue te abençoando muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.